Então, vamos fazer alguns exercícios para vocês poderem entender tudo isso que a gente está falando, né? Senão vai ficar uma coisa meio confusa mesmo. Tá, vamos pegar um caso simples, tá? Então, aqui, ó, só essa superfície A1 vai emitir radiação para a superfície A2, para a superfície A3 e para a superfície A4, tá? Os ângulos, tá? Emite de forma difusa. A intensidade total na direção normal, o IN, aqui, ó, seria nessa direção, é de 8.000 watts por metro quadrado, esfera radial. A área da superfície 1 é de 10 a menos 3 metros quadrados, tá? Essa distância é de meio metro, ok? E as outras superfícies têm tudo a mesma área. Percebam que o ângulo que é emitido aqui, tá? Quer dizer, a emissão depende do ângulo que é emitido. Uma coisa é ser emitida a 90 graus, no caso, normal a superfície. Tá? Outra coisa é ser emitida a 45 graus e 60 graus. Outro detalhe, a superfície que recebe a emissão, tá? Aqui, por exemplo, a superfície A2 está no perpendicular, então está recebendo a maior carga para esse ângulo. Se ela tivesse nesse ângulo aqui, ó, por exemplo, essas duas aqui, já tem um ângulo da normal, aqui 30 graus e aqui 45 graus. Tá? Por exemplo, se tivesse, igual eu falei, se tivesse uma superfície aqui, tá? Aqui, perpendicular aqui, não teria radiação porque estaria saindo aqui 90 graus. Se essa superfície, ao invés do ângulo ser 45 graus, fosse 90 graus, se ela tivesse aqui perpendicular, também não ia ter radiação, tá? Bom, aí, ó, letra A, o ângulo sólido subtendido pela superfície A2, B, o ângulo sólido pela superfície A3, C, o ângulo sólido subtendido pela superfície A4, D, a taxa de radiação emitida por A1 e interceptada por A2 em watt, E, a taxa de radiação emitida por A1 interceptada por A3 em watt, e letra F, a taxa de radiação emitida por A1 interceptada por A4 em watt, ok? Bom, letra A, qual é o ângulo sólido subtendido pela superfície A2? Ó? Então, ó, assim, a definição de ângulo sólido, né, o diferencial de ângulo sólido, é essa área, tá, que recebe, dividido pela distância ao quadrado. Então, ó, mas como as áreas são muito pequenas, tá, a gente não precisa fazer integração. Se fosse uma área grande, aí tem os processos de integração. E essa integração que é trabalhosa, ela dá muito trabalho, tá? E eu não vou ficar pedindo isso para vocês fazerem, porque dá trabalho mesmo, não são integrais fáceis, não. O ômega, ó, então o ângulo sólido, tá? Subtendido pela superfície, no caso, ó, J1. Então, ó, vai ser a área J, né? Vezes o cosseno de θJ dividido pelo R quadrado. No caso, o ângulo sólido subtendido pela superfície 2, tá? Ou seja, né, como se fosse um cone para cá, aqui assim, né? Um cone aqui para a superfície 2, tá? Com a origem A1. Então, ó, é a área 2 vezes o cosseno de θ2 dividido pelo R quadrado. A área 2 também vale 10 a menos 3 metros quadrados. O cosseno é de 0 grau, porque a normal essa superfície, A2, é o mesmo ângulo da radiação que chega à superfície 2. Então, por isso que é cosseno de 0 grau. Tá? Então, você tem que ver a normal da superfície, o ângulo da normal da superfície com a direção da radiação. Calma que a gente já vai para os outros. Esse cálculo aqui dá, esse ângulo sólido dá 4 vezes 10 a menos 3 esfera radiana. Tá? Ok? Bom, B. Qual é o ângulo sólido subtendido pela superfície A3? Tá? A mesma fórmula, tá? Então, agora é o ômega 3,1, tá? Então, é essa superfície. É A3 vezes o cosseno de θ3 dividido por R ao quadrado. A área 3 é 10 a menos 3. E, ó,
o ângulo, a normal à superfície A3 está aqui nessa direção. E a radiação está aqui, ó, nessa direção. Esse ângulo aqui é de 45 graus. Então, aqui seria cosseno de, aqui é cosseno de 45 graus, dividido por meio ao quadrado. Esse resultado dá 2,828 vezes 10 a menos 3 esfero-radiano. Agora, ó, se essa superfície A3 tivesse, vamos chamar de A3A, tá? Tivesse aqui, ó, paralela à superfície A1, a superfície A3A, esse ângulo aqui seria de 0 grau, tá? Então, daria o mesmo resultado do anterior, tá? Daria 4 vezes 10 a menos 3 esfero-radiano. Se fosse uma superfície A3A, ou vamos chamar de superfície 5, né? Se fosse uma superfície A5, que estivesse paralelo aqui, tá? A essa superfície A1. Entenderam essa diferença? Muito bem, tá? Então, mas não é, ela está também inclinada aqui. Letra C, o ângulo sólido subtendido pela superfície A4, tá? Agora essa aqui, ó. O ângulo sólido é esse ângulo que chega aqui assim, tá? Mas é uma superfície muito pequena. Então, ó, a área A4, 10 a menos 3, vezes o cosseno de θ4. Quem é esse cosseno? É o ângulo entre a normal, a superfície A4, e o raio incidente aqui, que vem para um ângulo de 60 graus. Esse ângulo aqui é de 30 graus. Tá? Então, cosseno de 30 graus. Tá? Dividido por meio ao quadrado dá 3,464 vezes 10 a menos 3 esfero-radiano. Até agora, nós calculamos o ângulo sólido subtendido pela área 2, o ângulo sólido subtendido pela área 3 e o ângulo sólido subtendido pela área A4. Agora, a gente vai calcular o quê? A taxa de radiação emitida por A1 e que chega a A2. Tá? Depois nós vamos calcular a taxa de radiação que sai de A1 chega a 3 e a taxa de radiação que sai de A1 chega a A4. Muito bem. Então, ó, a taxa de radiação que sai da superfície I chega à superfície J é igual à intensidade de radiação vezes a área dessa superfície que está emitindo, vezes o cosseno dessa área aqui, tá? O cosseno de θi. Quem é o cosseno de θi? Tá? O cosseno de θi é o ângulo entre a normal, a superfície que emite, e é o ângulo entre a normal, a superfície que emite, e a direção da radiação. Tá? Por exemplo, o θ, para a superfície A2, esse θi, né, o θ1, vai ser de 45 graus. Por quê? A normal está aqui e a radiação está vindo para cá. 45 graus de diferença. Para a superfície A3, tá? A normal da superfície está aqui, da superfície A1, e a radiação está na mesma direção. Então, o ângulo vai ser de 0 grau para a superfície A3, tá? Tô lembrando que é o quê? O θ1 ainda, só que é o θ1 para a superfície A3. Para a superfície A4, tá? A normal, a superfície está aqui, ó, para cima, e a radiação está aqui para a direita, inclinado, né? Esse ângulo entre a normal, a superfície e a radiação que é emitida para A4 é um ângulo de 60 graus. Tá? Então, são duas coisas diferentes. O ângulo sólido está relacionado para a energia que chega à superfície. Né? Como que ele enxerga a radiação que está vindo lá da superfície que emite. Agora, para a gente calcular a taxa de radiação emitida, é o que? É a intensidade de radiação, a área com esse cosseno de θi, vezes o ângulo sólido, subtendido aí da superfície. Então, a taxa de radiação que sai de 1 e chega a 2
é a intensidade de radiação, que é normal, né, de 8.000 watts, né, por metro quadrado, por esfero radiano, tá? Vezes a área 1, vezes o cosseno de θ1, vezes o ômega 2,1. Então, vai ser 8.000, vezes a área 1, 10 a menos 3, vezes o cosseno de 45 graus, vezes o 4 vezes 10 a menos 3, que é o resultado do item A. Esse resultado dá 0,02263 watts. Tá? Então, essa é a energia radiante que sai daqui e chega aqui. Se essa superfície variar o ângulo dela, vai variar a radiação que vai chegar aí. Bom, letra I. Agora, ó, a gente vai calcular a taxa de radiação que é emitida por A1 e chega a 3. Tá? Então, a mesma coisa, é o Q13, é o IN vezes o A1 vezes o cosseno de θ1 vezes o ângulo sólido subentendido pela superfície 3 da superfície 1. Tá? Bom, o Q13 vai ser 8.000 IN, área 1, 10 a menos 3, e olha aqui, ó, que eu falei, ó, cosseno de 0 grau, porque essa superfície está emitindo na mesma direção que a normal superficial 1, tá? Cosseno de 0 grau. Vezes aquele ângulo sólido da superfície 3 que foi calculado no item B, tá? Que vai dar um resultado de 0,02262 watts. Beleza? Deixa eu só voltar aqui para a gente poder voltar. Ó, aqui deu 0,02263, aqui deu 0,02262. É o mesmo resultado, na verdade, né? É por causa de aproximações. Era esperado que esses dois resultados fossem iguais? Olha só. Aqui, na hora de emitir, quem está fazendo um ângulo de 45 graus é a superfície A1. E aqui é 90 graus. Do 1 para o 3, aqui é 0 grau, né? Quer dizer, na verdade, aqui é 0 grau, aqui é 45. Aqui é o contrário. Quem é 45 é isso aqui, e quem emite é 0. Então, o resultado tinha que ser o mesmo. Tá? Já que a distância é a mesma. Bom, letra F. A gente vai determinar agora a taxa de radiação que chega até a 4. Agora aqui tudo muda, né? Porque ó, tem o ângulo aqui de 4 para 1, que já é de 30 graus, e tem o ângulo que sai aqui, que é no ângulo de 60 graus. Então, ó, IN, 8.000, vezes a área 1, 10 a menos 3, cosseno de 60 graus. Tá? É o ângulo entre a radiação que é emitida, a normal superficial 1 e a radiação emitida, né? Tem um ângulo de 60 graus, ok? E vezes o ângulo sólido subentendido pela superfície 4. Tá? Então, esse resultado dá 0,01386 watts. Beleza? Espero aí que tenha entendido aí o exercício, esse primeiro exercício, ok?